Salve Maria, pessoal, boa noite. Estamos começando aqui a segunda noite do Dia Mãos Dadas para o Céu. O pessoal vem entrando, né? Tudo bem? Esperar o pessoal entrar um pouquinho. 9 horas agora, começando bem ponto. Tudo bem, pessoal? Salve Maria, se dá uma santa noite. Pronto, Paloma entrou. Eu vou adicionar ela aqui na live. Já colocar ela. Boa Oi, noite. pessoal, vocês estão me ouvindo? Estamos sim. Que bom, E aí, Paloma, tudo bem? tudo bem. Tá todo mundo ouvindo bem, gente? Eu, Bruno e Paloma, tá tudo certo? A imagem tá boa. Tá tudo bem, né? Tudo certinho. Então, gente, eu vou pedir que vocês comentem aqui, por favor, o tema, tá? Da live, pra gente fixar. Cidalma, eu vou pedir pra você comentar. Comenta aí os 4 temperamentos e as 5 linguagens do amor. O tema é mais longo, mas não dá pra gente comentar tudo num lugar só. Então comenta que a gente vai fixar, tá? Então, gente, a gente está dando continuidade hoje, tá certo? Ao nosso retiro de Mãos Dadas para o Céu, um retiro especial feito para os namorados, para quem tem vocação ao matrimônio, tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a forma como a gente, a importância de se conhecer, de conhecer o outro, tá certo? Num relacionamento. A gente vai se apresentar. Eu sou o Rafael, faço parte da Missão Lançai Azedes, tá? Meu nome é Bruno, eu sou membro da Missão Lançai Azedes, tá bom? E, enfim, é isso. Paloma. Oi, gente, boa noite, tudo bem? Eu sou Paloma, sou membro participante da Missão Lançar as Redes e também namorada de Bruno. Vão chamando aí o pessoal para entrar na live, certo? E a gente já vai começar. Esperar dar uns minutinhos aí a gente começa. Para o pessoal entrando, né? Olha Pode aí, se algo chamar de amor durante a live, comentar. tá? Eu não tenho problema em ficar segurando ela, não. Só explicar uma coisa a você. A live ia ser Bruno e Paloma juntos numa tela e eu e outra. A gente teve que fazer essa realocação por medidas de locomoção. Questão de Tá? isolamento. Aí, claro que seria muito mais bonito Bruno e Paloma juntos, mas a gente... Uma circunstância de acordo, né? Acontece, né? Obrigado, Cidão. Iago comentou aí. Pronto, ali. Isso. Pronto. Gente, a gente já pode começar, né? Gente, vamos chamando o resto do pessoal, tá? A gente vai começando. Vamos deixar o pessoal... pessoal, tirem um print, né? Que nem vocês fizeram na live de ontem. Tirem um print e postem nas redes sociais de vocês. Vão dar um sorriso para eles terem um print. Pronto, já deu tempo, viu, gente? Postem nos stories de vocês, tá bom? Vão lá avisar da live. E os amigos de vocês que vocês sabem que estão inscritos, avisem, gente, já começou a live e tal. E pronto. Aí a gente vai começando aqui, tá bom? Vou começar rezando, então. Rafael pediu para esperar um pouquinho, mas aí a gente começa rezando, tá? Tá bom. Posso? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Amém. Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Mãe, nós te pedimos que tudo que seja dito nesta noite seja para a maior honra e glória do vosso Filho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tá bom?
Gente, a gente também vai. Agora no começo eu vou deixar os comentários um pouco ativados, até para vocês poderem se comunicar com a gente, falar se tá tudo bem. Mas daqui a pouco a gente vai desligar os comentários, tá bom? E a gente vai ligando em alguns momentos pontuais da live. O de Paloma tá travou agora pra gente. Vamos ver se volta, vamos ver o que aconteceu. Tá bom? Só esperar um pouquinho. Paloma travou pra vocês também ou foi só aqui pra gente? Neto, a live não vai ficar salva no IGTV, tá bom? Ela vai ser depois disponibilizada junto com toda a programação do Paloma saiu Retiro. da live. Junto com toda a programação do Retiro no YouTube. Vou colocar a Paloma aqui de novo. Subiu? Aqui. Foi a internet dela. Oi, pessoal. Vocês Pronto. estão me escutando? Estamos. Oi? Estamos escutando. Você tá ouvindo a gente? Sim. Já tá tudo ok. Tá bom. Tá melhor agora. Travou um pouco, mas voltou. Enfim, acho que a gente pode começar, né? Acho que é a internet dela. É. Tua internet tá travando um pouco. Certo. Melhorou agora? Melhorou, o pessoal tá dizendo que melhorou. Pronto. Pronto? Então a gente pode começar, né? Acho que sim. Você vai começar? É melhor desativar os comentários, né? Pra ver se melhora. Gente, a gente vai desativar os comentários aqui rapidinho, tá certo? Pra gente já começar a expor o conteúdo pra vocês. A gente vai falar sobre os 4 temperamentos e as 5 linguagens do amor. Paloma vai falar um pouquinho sobre as 5 linguagens do amor. Depois a gente continua falando sobre os temperamentos, tá? Se a gente tiver um tempinho no final da live, a gente abre para as perguntas, tá certo? Para as pessoas que estiver travando, tentem... Se a live travar para você, você sai da live e entra de novo que volta. A Paloma travou um pouquinho, deve ser a internet dela. Quando a gente tira os comentários, melhora um pouco também. Enquanto a gente vai vendo aqui Oi? a internet... Estão me ouvindo? Voltou? Voltou. Estamos. Pronto. Estamos. Pronto, acho que agora que a gente tirou os comentários, vai melhorar um pouco. Aqui tá travado. Tu tá travando pra gente? A gente tá travando pra você? Como é? A gente tá te ouvindo bem. Só um minuto que eu vou ajeitar aqui o fone, certo? Tá certo. A gente vai falando um pouquinho então, a gente vai começando, enquanto o Paloma se ajusta, tá? Então, gente, o que a gente quer falar um pouquinho para vocês hoje é sobre a importância de conhecer o outro no relacionamento, tá certo? A gente sabe que um relacionamento, um namoro, ou um matrimônio, até uma amizade mesmo, ela nasce de um conhecimento. O amor, ele nasce de um conhecimento. Santo Agostinho dizia, né? Conhecer-me e conhecer-te. Santo Agostinho, ele funda no processo que ele tem de conhecer. Vou colocando a Paloma aqui de novo por enquanto. Deixa ela entrar, eu vou solicitar. Então, Santo Agostinho funda todo esse processo de amar no conhecer. E um relacionamento precisa desse conhecimento. A gente precisa, quando a gente vai no altar, né? Quando a gente vai fazer jurar à igreja amor àquela pessoa até a morte, a gente fala que vai amá-la até a morte, né? É o mandamento de Cristo, amai-vos uns aos outros, tá certo? E a gente vê que o amor, para que a gente consiga amar de uma forma mais profunda, na quantidade de amores que existe, né? Nos verbos de amor que existe, que a gente pode até utilizar na nossa fala, a gente vai ver que o amor, ele nasce desse conhecimento. Então, é essencial que um casal de amigos se conheça para começar um namoro, que um casal de namorados se conheça para ir até o noivado. E Paloma tá pedindo para botar ela aqui. Deixa eu ver se ela entrou.
tenta, faz a solicitação para entrar, porque faz a solicitação para entrar. aparece aqui todo mundo que tá na live e fica meio difícil da gente olhar. Da gente achar teu ali, por aqui, pronto. Isso. Pronto, Pronto, gente. Pronto. voltou. Deu tudo certo agora. Tá travando pra você ainda? Não, tá tudo certo agora. Pronto. Então, a gente já deu uma introdução, vamos continuar. Como eu dizia, então, o amor nasce desse conhecimento mútuo. Então, existe esse movimento dos dois amigos para se direcionarem para um casamento a partir do conhecimento deles dois, de junções de coisas essenciais, tá? Então, namoro é coisa séria, não tirem isso da cabeça de vocês, namoro é coisa séria, tá certo? Então, é necessário que, para começar um namoro, tenha pelo menos a mesma direção. Porque o namoro é uma amizade que deu muito certo entre um homem e uma mulher. São Tomás de Aquino, ele vai dizer que o conceito de amizade é amar as mesmas coisas e odiar as mesmas coisas também, tá certo? Então, são duas pessoas que se conhecem, que amam o essencial e que também detestam o essencial. Óbvio que o ideal é que as pessoas amem o bem e odeiem o mal. Então, elas se unem, vão para um namoro, elas passam por outro processo de conhecimento. Nesse processo, elas começam a ter que abdicar de algumas coisas. E é aqui que entra a importância do tema que a gente vai falar. A gente vai conhecer aqui duas coisas que caracterizam muito, que estão presentes na nossa personalidade, que estão presentes nas nossas características, e que nos apresentam a nós mesmos, tá? E nos apresentam também a outra pessoa. Então, se Paloma é de um jeito e Bruno é de outro, se Paloma se manifesta no mundo de um jeito e Bruno se manifesta de outro, eles aprendem de uma forma teórica esses assuntos para pôr em prática e fazer que o relacionamento deles dê cada vez mais certo. Essa história de que brigar é comum em relacionamento não é verdade. Eu não imagino São José e Nossa Senhora numa briga. Numa briga porque um quer fazer uma coisa e outro quer fazer outra. Numa briga porque um quer comer em algum lugar e o outro quer em outro. Numa briga porque alguém esqueceu alguma data de alguma coisa. Ou São Luís, Martã e Santa Zélia. Ou todos esses santos que vocês estão acompanhando no nosso podcast. A gente não consegue imaginar. Então, se a gente está numa via de mãos dadas para o céu, se o nosso rumo é o céu, a gente tem que imitar esses santos. Tá certo? E essas coisas, tanto as 5 linguagens do amor nos apresentam um pouco, a gente vai começar falando um pouquinho delas, Paloma vai falar um pouquinho delas, quanto os temperamentos. Então, se atenham a isso, comecem a olhar, se você já namora, comece a olhar para o seu namorado, para a sua namorada, para o seu noivo, sua noiva, ou até para o seu marido, dessa forma, conhecendo mais isso nele, para que as brigas passem, para que você comece a agradar ele de uma forma mais... que ele se sinta mais amado, tá certo? Então, Paloma, fala um pouquinho pra gente sobre as 5 linguagens do amor. Travou Oi? e voltou. Vai dar certo, eu sei que vai dar certo. Travou, mas voltou. Tu ouviu o que o Júlio disse agora no final? Não. Fala um pouco pra gente sobre as 5 linguagens do amor. Ah, certo. Gente, é porque eu queria falar também um pouquinho como eu e Bruna a gente chegou nessa conclusão de autoconhecimento, né? Mas aí deu a travada e não teve como eu explicar um pouquinho. A gente tá há 6 meses namorando, né? E passamos 6 meses em um período de pré-namoro, né? Nos conhecendo, enfim, rezando em oração. E aí, nesse período dos 6 meses, eu lembro que, de uma forma muito simples, né, Bruno, ele ficava desencadeando perguntas e respostas para a gente fazer à noite, depois do terço. E aí, nessas perguntas e respostas, bem assim, bem engraçadas, eu e ele, a gente começou a se conhecer, né, conhecer um pouco os nossos gostos, os nossos traumas. E foi aí que tudo desse autoconhecimento do nosso namoro começou, né? Mas com o passar do tempo, eu quis me conhecer, né? Porque eu achava assim, como é que eu iria entrar num relacionamento? Como é que eu iria me relacionar com alguém se eu não me conhecia, né? E aí eu ficava espantada porque eu concordava com tudo que as pessoas me diziam. Então, por exemplo, antigamente
as pessoas chegavam pra mim e faziam, você é melancólica. E eu, tá, eu sou melancólica. Então, eu achava que eu era melancólica. As pessoas diziam, ah, você combina com tal saia. Eu, tá, então eu vou comprar esse tipo de saia porque as pessoas dizem que combina comigo, então eu acho que combina. E aí eu me cansei disso e fui pesquisar. Eu tinha muito preconceito com os temperamentos, tá, gente? Não era uma coisa que pra mim era fácil aceitar, porque eu via que muitas pessoas ficavam colocando desculpa nos temperamentos. Por exemplo, ah, sou distraído, é culpa do meu temperamento. Então eu tinha um pouquinho de preconceito. Mas aí Deus, ele curou meu coração. E, enfim, comecei a pesquisar várias coisas no Instagram de algumas psicólogas. Digo que Rebeca Caíde me ajudou muito. Foi um anjo na minha vida, porque eu passei por esse processo de autoconhecimento, temperamento também, de várias coisas, gente, sério, várias coisas. E aí, eu acho que um dos pilares que compõe o meu namoro com o Bruno é o pilar da partilha. Comecei a partilhar com ele sobre me autoconhecer. E aí eu fiz, não, a gente precisa também buscar isso, o autoconhecimento no nosso relacionamento. E a gente procura alguns livros. Eu comprei um, Bruno comprou outro, e um dos livros foi A Linguagem do Amor e outro relacionado ao temperamento. Foi nesses livros que eu descobri que eu era colérica, totalmente diferente do temperamento que as pessoas me diziam que eu era. E também comecei a compreender mais Bruno, né? Porque, assim, a gente tinha algumas diferenças que eu ficava assim, meu Deus do céu, será que é possível? Porque o meu temperamento é muito diferente do temperamento do Bruno. A minha linguagem do amor é muito diferente da linguagem do amor de Bruno. E, assim, para falar de linguagem do amor, né? Eu acho que é aquilo que você tem que... Eita, gente, caiu aqui. Estamos escutando? Tô. Tá. Desconectou não. Tá? Eu acho que você tem... A linguagem do amor é aquilo que se doa. Então, acho que você tem que ter um esforço de buscar conhecer a linguagem do outro, certo? Então, assim, foi um esforço muito grande que a gente fez, assim, eu me adaptar à linguagem de amor de Bruno, porque é totalmente diferente da minha também, igual ao temperamento. Mas é isso, sabe? É você se esforçar, é você se doar, é você buscar conhecer o outro. Porque muitos estudos falam que 90% dos casais não têm a mesma linguagem do amor. Então, a linguagem do amor dos casais são diferentes. E isso é muito comum e isso é muito normal. Mas, assim, existem 5 linguagens do amor básicas, certo? E dentro delas existem vários dialetos, né? Que o autor fala, né? E, assim, mesmo que, por exemplo, eu tenha uma linguagem do amor, atos de serviço. O meu namorado também tem uma linguagem do amor, atos de serviços. Mesmo tendo essa linguagem básica, a gente pode ter linguagens diferentes. Por exemplo, eu posso ter a linguagem do amor, atos de serviço voltado para arrumar a casa. Então, eu vou me sentir amada quando o meu namorado me ajuda a arrumar a casa. Isso foi só um exemplo. A de Bruno pode ser a linguagem do amor do ato de serviço, por exemplo, em algo mais afunilado, como a comida. Então, ele vai se sentir amado quando eu fizer comida para ele. Porque a linguagem do amor é isso, gente. É fazer com que o outro se sinta amado. O autor, ele faz até uma comparação muito incrível com um tanque. Então, quando a gente não dá a linguagem de amor do outro, o tanque do nosso namorado vai estar vazio. Mas aí, com a medida que a gente começa a dar a linguagem do amor, né, porque é um dar-se, a gente começa a encher o tanque de amor do nosso namorado, por exemplo. Isso é muito, muito, muito notório, porque eu posso dar 1000 presentes para Bruno, mas ele nunca vai se sentir amado da forma como eu faço, por exemplo, um cafuné no cabelo dele. E assim, gente, são nunca mesmo, né? E assim, a gente tem que ter esse esforço. E aí, muitas pessoas, elas chegam para mim e falam assim, ah, Paloma, para mim é muito difícil dar a linguagem do amor do outro, por exemplo, a de Bruno, que é toque físico, e a minha arte de serviço. Para mim também foi difícil, porque é uma linguagem nova, é algo novo.
é algo que eu não sabia, é algo que eu não conhecia, é algo que eu não dava tanta importância como o Bruno dá. Mas uma coisa a gente tem que ter em mente, todas essas linguagens, elas podem ser aprendidas. Elas são muito desenvolvidas. Então, você pode ter criatividade para, e sim, você pode desenvolver a linguagem do amor do outro. Porque muitas vezes a gente quer dar amor ao outro da forma como a gente quer receber. E às vezes não é. Bruno, eu tenho certeza que Bruno não quer que eu arrume a casa para ele. Mas ele quer que eu alise o cabelo dele. Porque a linguagem de amor dele é toque físico, né? E aí existem 5 linguagens do amor, né? Você quer falar um pouquinho, Bruno, das linguagens? Pronto. Então, pessoal, e aí Paulo falou um pouco do que eram as linguagens do amor, né? E aí existem 5 linguagens básicas do amor, certo? Ela já falou sobre algumas delas, né? Que foi o toque físico e o ato de serviço. Vou falar um pouco mais. O toque físico é um pouco explicativo, né? É uma pessoa que ela sente a necessidade e ela se sente amada quando ela está em contato com o outro. Então, é uma pessoa que ela gosta de, por exemplo, sempre na rua andar de mãos dadas com outra pessoa. Ela sempre sempre tá abraçado, sabe? Gosta tanto de fazer cafuné como de receber todas essas coisas, entendeu? E é muito importante que mesmo quando nós não tenhamos essa linguagem, se nós identificamos isso no outro, nós nos esforcemos para fazer, né? Mesma coisa o ato de serviço. Os atos de serviço é uma pessoa que ela se sente mais amada quando o outro faz coisas por ela, né? Quando ela vê que existe da parte do outro esforço por ela. Então, uma pessoa que, por exemplo, ela acha muito importante, ela se sente muito amada quando o namorado, o marido dela vai buscá-la no trabalho, entendeu? Porque ela se sente amada pelo marido estar fazendo esforço de ter que buscá-la e levá-la no trabalho. Um marido que ajuda a lavar a louça, ajuda a fazer as tarefas domésticas. Ela se sente amada pelo marido estar fazendo aquilo por ela, entendeu? E essa linguagem é muito comum nas mulheres, né? E aí nós homens também precisamos entender muito essa questão para poder dar a nossa namorada, a nossa futura esposa, também dar o amor da forma como ela gosta de receber. Fora essas duas linguagens, existe também o tempo de qualidade. O tempo de qualidade são aquelas pessoas que, tipo assim, para elas não adianta eu passar 3 horas aqui com minha namorada, eu passo 3 horas com ela, mas se... Não é você. Não, continue, só tô... Não adianta eu passar 3 horas aqui com ela, mas, por exemplo, a gente tá 3 horas sentado, mas são os três, mas tá os dois mexendo no celular. Ou então, sei lá, o namorado leva a namorada para assistir um jogo de futebol com ela na televisão. Pra ela, aquilo ali não vai adiantar de absolutamente nada, porque eles estão fazendo outra coisa, entendeu? Bruno, Não estão conversando. Bruno, e isso é muito comum, tempo de qualidade, né? Eu acho assim que nem que sua linguagem seja do amor, às vezes a gente vai sair para jantar, né, Bruno? E o que a gente mais vê é casal um olhando pro celular. Um olhando pro celular e não existe mais diálogo. O outro não quer conhecer. Então não se deixa conhecer, ele não quer conhecer o outro. Porque o momento que você tem para você estar com o seu namorado, o seu esposo, você tá ali no celular, né? Então, assim, eu acho que é uma das linguagens mais desvalorizadas o tempo de qualidade. Então, imagina só, uma pessoa tem a linguagem do amor, tempo de qualidade, e ela sai com o namorado e toda a atenção é pro celular. Então, essa pessoa ela vai viver triste, ela vai criticar muito o namorado dela. Eu conheço um casal que eles fizeram um acordo entre eles. Quando eles saem para jantar, o namorado deixa o celular no carro. Porque quando eles jantam, aí não tem celular, entendeu? A atenção é simplesmente um para o outro. Aí, enfim, já foi tempo de qualidade, atos de serviço e toque físico. Aí, fora isso, também tem a linguagem do amor dos presentes. E, tipo assim, tem muita gente que acaba confundindo a linguagem do amor dos presentes. Pode até achar que é uma pessoa que pode ser interesseira ou que gosta de ser... Mas não é isso, certo? Não é uma pessoa que gosta de só receber presentes ou presentes caros. Não, mas o presente não é o valor dele, o valor material, né? Mas assim, o que a pessoa faz ela se sentir amada
com a linguagem dos presentes é o fato do outro ter parado para poder dedicar um tempo a ela, para dar algo a ela, mesmo que seja a coisa mais básica do mundo. Então, alguém que tem a linguagem dos presentes, ela não precisa de um presente caro, né? Mas, por exemplo, se o namorado, o marido dela, deixa um chocolate para ela na mesa de trabalho dela, ela vai se sentir extremamente amada. Porque ele Porque o deixou. presente físico é aquilo que, oh, nossa, ele lembrou de mim. Exatamente. Para você comprar algo, para você dar algo, você precisa lembrar da pessoa, né? Então, é isso que a pessoa que tem a linguagem do amor presente, ela entende. Isso. Toque físico, Antes, tempo de qualidade, presentes. Fugiu. Atos de presente, serviço. Atos de serviço. atos de serviços. E a quinta linguagem. Você já falou de qual? Presentes, atos de Eu falei serviço. presente, toque físico, atos de serviço, tempo de qualidade e. Com certeza essa linguagem não tá na da gente, né? É. Então, ok? Não, Deixa eu não, ver. não é uma das É, nossas minha linguagens. já foi Ah, falar. palavras de afirmação. É palavras de afirmação. Isso. É, palavra de afirmação. Eu sempre verdade, esqueço, verdade. perdão. Enfim. E a quinta linguagem do amor é as palavras de afirmação. É uma pessoa que ela gosta de a todo momento, não necessariamente ser elogiado, mas para ela é muito importante que o namorado, que a namorada valorize as coisas que ela faz. Então é uma pessoa que, por exemplo, para ela é muito importante que, digamos, vamos imaginar que é uma situação, né? Uma namorada que a linguagem do amor dela é tempo de qualidade e o namorado é palavra de afirmação. Então, ele se esforçou para ir lavar a louça para ela, para ir ajudar ela a arrumar a casa. Para ele, é muito importante que, ao terminar isso, ela, por exemplo, agradeça. Ela diga, muito obrigado, meu amor, por ter me ajudado, entendeu? Para outras pessoas não vai fazer diferença nenhuma se ela agradeceu ou não. Mas é muito... Para essa pessoa vai ser muito importante que ela agradeça, que ela reconheça, se for uma mulher, por exemplo, nossa, meu amor, como você está bonita hoje, como você ficou muito bonita, com essa Você foi muito roupa. bem no trabalho. Exatamente. Nossa, eu gostei muito disso que você fez no trabalho. Uma pessoa apresentou uma coisa diferente. Gostei muito disso, eu achei muito legal, entendeu? E essa pessoa precisa, sabe, que o outro reconheça nela para que ela possa se sentir amada, tá entendendo? Sim. E muitas vezes as pessoas perguntam assim: ah, eu não consigo ver qual é a linguagem do amor do meu namorado. É muito difícil, eu não tô conseguindo identificar. E aí, assim, existem algumas dicas que podem nortear, né? Aquilo que o seu namorado mais critica, mais reclama, mais pede para você. Então, assim, ele vai pedir, muitas vezes a crítica, a reclamação, tem algo valioso ali. Então, você pode descobrir a linguagem do amor do seu namorado através daquilo que ele mais reclama, que ele mais te pede. Isso é muito importante a gente conseguir observar. E não levar só, ah, meu Deus, ele só me critica, meu Deus, ele reclama disso sempre. Talvez seja porque ele queira se sentir amado diante disso que ele tanto reclama, né? E E assim, algumas reclamações são bem comuns, né? Geralmente, para você, se você refletir, vai ser bem fácil. A namorada sempre reclama, você só vive no celular. Provavelmente a linguagem dela é tempo de qualidade. Ou então o namorado diz, você nunca me valoriza, você nunca valoriza as coisas que eu faço. Provavelmente a linguagem de amor dele é as palavras de afirmação. E assim, eu nunca precisei dizer para Bruno qual era a minha linguagem do amor, né? Eu acho que, assim, por coisas que ele ia fazendo e que ele via que me deixava muito feliz, ele foi, assim, afunilando, né? Tanto que quando a gente comprou o livro, a gente foi fazer o questionário, ele, já sei qual é a sua, é atos de serviço, porque naquele dia você ficou desse jeito. E, por exemplo, dando um exemplo do nosso relacionamento. Teve uma vez que, uma coisa que para a maioria pode ser muito simples, né? Teve uma vez que Paloma estava doente, e aí ia ter o Domingo da Caridade, que é um evento que tem na nossa igreja. E ela é responsável pelo Domingo da Caridade. Aí eu peguei, eu cheguei na igreja, eu recebi os panfletos, aí eu preenchi tudo que tinha que preencher, tudo que tinha que preencher, e já guardei e já avisei no grupo. Pessoal, já tá tudo certo, viu? Aí pronto, mandei.
Em 5 minutos depois ela já mandou uma mensagem. Meu amor, eu amei isso que você fez. Eu fiquei muito feliz, não sei o quê. Foi uma coisa muito simples, né? Eu fui lá e resolvi o negócio pra ela. Mas pra ela foi muito importante. Ela se sentiu muito amada no fato de eu ter percebido que ela não iria poder fazer. E fazer por ela, entendeu? Então, eu acho que assim, as linguagens do amor é isso. É você tratar como se fosse um copo, um tanque que você precisa encher. Você nunca pode deixar vazio, certo? Deixa eu fazer Era uma bom abrir os pergunta, comentários rapidinho. para ver se alguém Faz. tá, tem dúvida, né? Pronto, abre os E aí comentários a sobre gente Isso? pular para o próximo assunto. Certo. Deixa eu fazer uma pergunta a vocês rapidinho. Sobre linguagem do amor. Não é o assunto que eu mais estudei. É a forma como você gosta de ser tratado e a forma como você trata também. Então, por exemplo, se a minha linguagem do amor é ato de serviço, eu gosto que a pessoa esteja perto de mim e eu gosto de estar perto da pessoa. Como é? A pessoa se manifesta dessa forma também? Não, eu gosto de dizer que a linguagem do amor é algo que só vai. É como se a gente falasse, mas a gente não escutasse. Então, por exemplo, eu falo toque físico, porque é a linguagem do amor de Bruno, mas eu só escuto atos de serviço. Então, assim, não é a mesma que minha. Mas quando eu entro num relacionamento, eu tento a fazer atos de serviços para que Bruno se sinta amado. Mas aí eu vou ver que não deu certo, porque não é igual. Eu, por exemplo, Bruno, ele achava que minha linguagem do amor era toque físico, então ele queria me amar, me alisando. Só que, exemplo, né? Mas só que não era a forma como eu me sentia amada. Mas é como a gente tende a amar o outro, com a nossa linguagem do amor. Mas é totalmente diferente, gente. A linguagem do amor a gente só dá. A gente não recebe igual. Estão perguntando se pode ter mais de uma linguagem do amor. Pode sim. Eu, particularmente, tenho muito presente tanto o toque físico como o tempo de qualidade. Para mim é muito importante que quando eu esteja com outra pessoa, eu, eu esteja vivendo bem aquele momento, certo? E não seja simplesmente um tempo que a gente tá lá, tá entendendo? Exatamente. E assim, a linguagem do amor é como o temperamento. A gente nasce com ele, certo? Então a gente se desenvolve com ele. Mas se eu, por exemplo, fui criada em uma casa que a linguagem do amor, por exemplo, dos meus pais era presente, eu vou ter um pouquinho dessa linguagem do amor, eu vou adquirir um pouquinho dessa linguagem do amor, mas não quer dizer que seja a minha primária, certo? A minha primária é a que eu nasço com ela, como os temperamentos. Entendi. A gente vai responder mais duas perguntinhas sobre isso e já fecha os comentários para começar sobre os temperamentos, tá? Estão perguntando o nome do livro e do autor, Paloma. Tá, vou mostrar aqui pra vocês. Ó. Gente, uma pessoa perguntou assim: como lidar com a linguagem do amor nesse isolamento? Por exemplo, para uma pessoa que a linguagem do amor dela é o toque físico. Eita, Bruno, foi bem pra gente. Então, assim, como a gente falou, né? Não existe a primária, que, por exemplo, seja toque físico, mas existem outras linguagens do amor. Então, assim, eu acho que você se esforçando para demonstrar o seu amor, eu acho que você vai conseguir fazer com que o tanque de amor do seu namorado esteja cheio. Porque, assim, tem que entender, né, a maturidade, de entender que está longe, e você ter criatividade, buscar criatividade para amá-lo de outra forma. Uhum. O livro é esse aqui, gente. Cinco Linguagens do Amor. Ele, esse autor, ele faz terapias de casais. Então, toda essa teoria das cinco linguagens do amor é do autor, né? Ele que, avaliando casais e em todo o seu consultório, conseguiu montar essa teoria das linguagens do amor, né? Que ele falava assim, me questionava se realmente era só cinco linguagens do amor. E aí ele falou assim, gente, pela minha experiência, né? Ele falou, né? Não desse jeito. Pela minha experiência, sim, são cinco linguagens básicas e dentro de cada linguagem tem suas ramificações, como eu já expliquei lá no começo, né? Por exemplo, pode ser que eu e Bruno, a gente tivesse a linguagem do amor toque físico. Toque físico não, atos de serviço. E o meu ato de serviço fosse totalmente diferente do ato de serviço dele, certo? E subdivisões, né? Subdivisões.
Eu desativei os comentários já, para não ficar muita pergunta, porque a gente for responder todas as perguntas, a gente vai A gente ter não que vai ter 3 sair. horas de live, porque é um assunto que gera muita dúvida Se mesmo. Deus quiser, no final da live a gente vai ter tempo para responder algumas perguntas. Mas É, aí, Aí a mais gente um vai, motivo para vocês ficarem até o final. a gente vai entrar agora na questão dos temperamentos. Eu já vou aproveitar a pergunta que eu li de Rodrigo antes de fechar, tá certo? Qual é a relação entre as 5 linguagens do amor e os 4 temperamentos? Então, Rodrigo, e para todos os outros. Na nossa formação, na nossa vida, nós temos 2 características, tá? Nós temos muitas características que são mutáveis, que vêm conosco desde o nascimento. Então, por exemplo, a cor da sua pele, a não ser que ela que passe por uma mutação genética ou algo do tipo, ela vai, se você nasceu branco, você vai continuar branco. Se você nasceu negro, você vai continuar negro. Assim como se você nasceu sanguíneo, você vai continuar sanguíneo. E como você nasceu bem, com a linguagem do amor de toque físico ou ato de serviço, você vai permanecer com essas coisas até o fim da sua vida, tá certo? O que é que pode ser feito com essas coisas? Elas podem ser moldadas, tá certo? Então você sempre vai se sentir amado se a sua linguagem de amor for atos de serviço, quando alguém que está perto de você, ela dedique algum tempo a você, tá certo? Tem outras coisas na história da nossa vida que são mutáveis, né? Então, o nosso caráter, ele muda, a nossa linguagem, ela muda. Nossas Mas tem certas crenças. coisas que não, exatamente. Nossas crenças mudam o tempo todo, tá certo? Então, se existe a relação que não é se existe, é que existe entre essas duas coisas, é que genética. uma faz parte, né? Não é bem genética, é que uma faz parte das coisas que nascem conosco, na verdade faz parte de uma ciência, de outra ciência mais antiga, do início da psicologia. Então, uma dessas coisas nascem conosco, vem de algum lugar, tá certo? E outras, enfim, são mutáveis na análise da nossa personalidade. Seguinte, a gente vai começar então a falar um pouquinho sobre temperamento. O que é que não vai ter agora sobre temperamento? A explicação do que é temperamento, tá certo? Quem quiser saber o que é temperamento, eu fiz uma live na semana passada, tá certo? Tá no nosso IGTV, você pode dar uma olhadinha, eu expliquei melhor e tal. Foi uma live bem longa sobre temperamento, depois teve perguntas e respostas. O que a gente vai fazer, na verdade, é tirar algumas dúvidas sobre como esses temperamentos se relacionam no namoro, tá certo? A gente tem aqui, por exemplo, um sanguíneo e uma colérica, logo abaixo, tá? Então, para quem assistiu a live, eu não sei se todos vocês assistiram, mas a gente tem uma manifestação, só um exemplo, tá? A gente não vai se ater muito nisso, mas a gente tem uma manifestação de namoro expansivo. Então, são 2 pessoas que se manifestam, são 2 pessoas que estão presentes ali, elas marcam, Bruno, para quem conhece, ou para quem conhece qualquer outro sanguíneo, vai ver que é uma pessoa que gosta de falar, que gosta de se manifestar e tal, que gosta... Ó, eu posso contar uma história de vocês? Conta. Dizendo qual é, mas conta. Vou contar, tá bom. Paloma, como colérica, ela é aquela pessoa que gosta da utilidade, né? Então, ela é aquela pessoa que, se a conversa estiver muito boba, ela... aliás, um colérico primitivo, né? Vamos dizer assim, um colérico que não aprendeu a conviver socialmente, que não é o caso de Paloma, tá? Não é seu caso, Paloma. Isso foi Sei. passado. Aconteceu, já Todo mundo melhorou. tem seus 9 anos, 10 anos, tá certo? Uhum. Então, Lá em São Bento. Paloma é aquela pessoa que gosta daquela utilidade, sabe? Então, o que aconteceu há uns dias atrás? Vou contar porque já estão sabendo. Chega a Paloma para mim para perguntar o que é que ela vai dar de presente de Dia dos Namorados para Bruno. E qual é a descrição temperamental que Paloma me passa? Olha, vai ser um negócio útil, vai ser um negócio que ele vai usar muitas vezes, vai ser um negócio isso, vai ser um negócio aquilo, eu não vou dar isso, eu não vou dar aquilo, porque eu quero passar um negócio útil. E aí eu falo, mas peraí, talvez Bruno goste de um negócio mais... Inútil. Ela mesmo falou isso, né? Olha, eu conheço. Eu falei, sei que ele gosta de conversar umas coisas inúteis. Eu sei que Bruno gosta de um gesto de carinho que não permanece ali, sabe? Que ele fica naquela pessoa, que passa por ela. E ele fica muito feliz com isso, sabe? Então a gente falou, mistura os dois, dá um negócio que é muito útil,
e dar um negócio que ele vá se sentir, aquele negócio sentimental e tal, não sei o quê. Então, a gente tem uma característica no temperamento que é a forma de se comportar, tá certo? Resumindo o temperamento, resumindo bem mesmo. Recomendo que você assista a live, mas resumindo. O temperamento é a forma como se você se manifesta no mundo. Não é a que você quer se manifestar. Tá certo? Naturalmente, né? Oi? É uma forma natural. Você Isso, não, exato. você não É pensa, natural. você Você está no ambiente, o chamado que você tem é para se apresentar daquela forma, sabe? A gente tem uma série de correlações explicando isso, mas basicamente, vamos lá. O sanguíneo, ele é um pouco mais expansivo, tá certo? E ele é um pouco mais disperso. Então, o sanguíneo não precisa de coisas fixas. Ele é um pouco sim, ele se movimenta ali o tempo todo. O colérico não. O colérico, ele é um pouco, ele também é expansivo, ele também marca, ele também gosta de expandir e de marcar logo. Mas ele gosta de coisas mais fixas. Então, o colérico é esse cara da utilidade, o colérico é essa pessoa que gosta de... Coisas rápidas. Coisas rápidas, bem resolvidas. O colérico sempre chega com a solução e tal. O fleumático, ele é um pouco mais brando. Ele é uma pessoa que nem se manifesta, nem gosta tanto de marcar assim, sabe? Então, se você dá uma notícia para um fleumático... querem chá? Quero não, mas eu quero água. Por favor, Bruno. Você dá uma notícia para o fleumático, ele até reage a ela. Mas ele reage de uma forma muito tranquila. Ou se ele reage de uma forma muito... Live aberta de novo. Meus amigos, parece que o Instagram deu uma... Parece que o Instagram deu uma... E pior que eu digo que o Instagram deu esse problema. Tá na live já. Tá. Tá. Ele só voltou horas depois. Mas isso acontece. É o tio Mark Zuckerberg que tá atrapalhando. Enfim, vamos ver se pelo menos pro pessoal eles estão conseguindo entrar de novo a live tá aparecendo pra eles, né? Eu vou dizer pra eles. A live já apareceu aqui. E aí, Paloma? Tá normal aqui. Voltou? E uma Não coisa sei se também o que Rodrigo tá interessa, na live ainda, mas só fechando a minha resposta, tá? Que eu dei na outra live. Você não muda de temperamento, tá? Você muda de atitude durante a sua vida, mas temperamentos não. Se vocês tiverem mais perguntas a fazer enquanto o pessoal vai entrando, aí então, você... isso é interessante também, Júlia, fala. que, por exemplo, o ambiente onde a gente mora também influencia um pouquinho a gente confundir os temperamentos. Porque, por exemplo, uma pessoa melancólica, ela é calma, e aí, se tiver em um ambiente muito estressante, um ambiente que tudo é briga, essa pessoa vai tender a isso. Não por ser algo natural dela, mas por ser algo que ela adquiriu com o passar do tempo. Exatamente, exatamente. Não quer dizer que porque você é sanguíneo você não pode ser tímido, tá? Sanguíneo pode ser tímido sim. É só uma Pode questão ser de tímido, maturidade, de avanço na vida. Tá? Tem mais perguntas? Eu não li, eu tava dando uma olhadinha aqui. Exatamente, Dudu. O Instagram não gosta de temperamentos. Estamos aqui. A gente está em contato aqui, tá, gente? Com a equipe técnica. Aqui. Pedro Paulo fez uma pergunta muito interessante. Alguns temperamentos combinam mais com outros. Isso é uma coisa que a gente vai falar um pouco Vamos mais falar à frente. sobre isso. Mas é uma pergunta muito interessante. Guarda essa dúvida aí no coração que já já a gente responde. A linguagem do amor é para ser transformada assim como os temperamentos. Exemplo. Se eu sou toque físico, devo buscar me moldar para poder receber e dar amor conforme as 5 linguagens. Se eu entendi bem a pergunta, ele está perguntando se necessariamente eu preciso ter as 5 linguagens, né? Não, você não precisa necessariamente ter as 5 linguagens do amor. Mas você precisa se moldar para as pessoas que estão ao seu redor e principalmente para a sua namorada, a sua esposa, né? Então, se a sua namorada, por exemplo, se você é toque físico e a sua namorada é ato de serviço, você precisa se moldar para poder dar o amor como ela gosta de receber. Senão, Você precisa aprender a linguagem do amor da sua namorada. É basicamente isso. Você tem uma, mas você precisa aprender a da sua namorada para dar. Porque a linguagem do amor é isso, é você dar, certo? E o namoro não é nada mais do que uma doação. O namoro, que é uma preparação para o matrimônio,
nada mais é o matrimônio do que uma doação pelo outro, né? Então, que matrimônio seria esse em que você não pode se doar e se moldar para poder entender a linguagem do outro e amá-lo da forma como ele se sente amado, né? É como também no temperamento, né? A gente vai precisar conhecer o temperamento para nos aprimorar e dar da melhor forma amor ao outro, porque muitas vezes, por exemplo, o que mais se diferenciava entre no meu relacionamento de Bruno era que a forma como eu me motivo é diferente da forma como o Bruno se motiva. Então, eu precisei conhecer isso para poder motivá-lo de outra forma. Por exemplo, eu me motivo construindo metas, então a cada meta eu vou vencendo. E aí, no início, o Bruno pode até se animar a fazer isso, né? Mas aí ele para no meio. E aí eu tive que buscar conhecê-lo para poder entender qual é a forma como ele se sente mais motivado, como ele se sente mais amado, para também poder ajudar ele numa vida de oração, numa vida espiritual, porque muitas vezes existe o temperamento é essa tendência, né, que a gente tem para algo maior, né? Por exemplo, eu tenho uma tendência a ser mais chorona, vamos dizer, só um exemplo. Então, essa tendência. Então, na vida espiritual, também temos essa tendência devido a cada temperamento. Então, como é que eu vou ajudar o outro a ir para o céu, a crescer em santidade, se eu não consigo fazer com que ele tenha uma vida de oração? Se eu não consigo motivá-lo a vencer pecados, a vencer determinadas coisas, sabe? Então, também conhecer o temperamento do outro vai nos ajudar numa vida espiritual. E é tanto que o livro que eu li, né, O Temperamento que Deus lhe deu, ele é um livro, assim, que para mim foi ótimo. Porque ele não só trata a vida social, como a vida espiritual. Então, é de um casal católico. E aí foi muito importante também, porque eu vi que as minhas fraquezas não eram igual às fraquezas de Bruno. Então, esse olhar. Então, é você se expandir o olhar e amar. Amar mais, expandir o amor. Perfeito. E assim, A gente vai voltar para a live, então, tá? Para o tema, o conteúdo da live. Aí eu vou desativar de novo os ativos, a gente resolve Maria para dar tudo certo. Pronto. E continua o conteúdo da live, tá? Padre Paulo diz que os temperamentos, Padre Paulo, para quem não sabe, é Padre Paulo Ricardo, tá? Se os senhores não passem a conhecer, procurem no YouTube, procurem na internet. Um dos melhores conteúdos católicos que você vai encontrar no Brasil. São biológicos e fazem parte do composto corpo-alma. Mas eu poderia explicar? Sim, Rodrigo. É seguinte. Quando você vai ver o curso do Padre Paulo Ricardo, ele vai usar a abordagem do Padre Antônio Rui Marim, tá? O Padre Antônio Rui Marim, ele é um tomista. A abordagem do temperamento, ela não muda. A única forma que muda é a forma linguística, como se fala. Então, por exemplo, lá ele vai dizer que é uma coisa dos elementos da natureza que ficaram na sua criação. Hoje, os tomistas, né, seguindo a tradição, tanto o Rui Marim quanto o professor Sidney Silveira, eles vão falar uma frase que é muito difícil de ver. sim. Tá tudo? Agora travou. Mas Eu agora. não sei se vocês ouviram, mas respondendo a pergunta de Rodrigo, o temperamento, Rodrigo, ele é uma característica anímica radicada no corpo, tá? Então, quando o Padre Paulo vai dizer que existe uma característica biológica no temperamento, a gente não pode ter como biologia, tá, a biologia moderna, porque o temperamento é anterior a isso. Então, quando ele vai dizer que é um termo biológico, a gente tem que voltar para onde o Padre Paulo está tirando a biologia. Então, ele tira de bem antes de a gente conhecer o darwinismo, por exemplo, todas as teorias evolucionistas, ou toda sequer a ciência genética. Ele tira lá de trás. Nesse sentido, ela é biológica, tá certo? Ela também é anímica, como ele fala, porque é corpo-alma.
nós temos características da alma que são radicadas, né, que são pregadas ali no nosso corpo, tá certo? Tem um artigo que eu recomendo a todos, do professor Sidney Silveira, chamado Temperamento, o que é, tá no Cosmogonia da Desordem, tá certo? Podem ir lá que vocês vão ver a definição tomista do temperamento. E aí, caso vocês queiram a definição mais prática, coisas mais práticas, vão para o curso do Padre Paulo, que é excelente, tá? Então, vamos continuar essa questão aí dos temperamentos no relacionamento. Exato. Assim, gente, eu queria só falar uma coisa. Fala, Paloma. Eu vejo muita gente colocando assim, meu relacionamento, sou colérica, eu vou procurar uma pessoa colérica, eu vou procurar uma pessoa sanguínea que dá certo. E aí as pessoas querem colocar o sucesso do relacionamento no temperamento, mas não terem sucesso. Então, o sucesso do seu relacionamento não está no temperamento, minha gente. E a gente tem que entender muito isso. Porque se a gente pegar um colérico e a gente pegar um fleumático, a gente vai ver que eles são diferentes. A intensidade deles é diferente. Um é extrovertido, o outro é introvertido. Mas não é impossível esse relacionamento dar certo, entendeu? Então, assim, a gente não pode colocar o sucesso do nosso relacionamento no temperamento. Não vou querer uma pessoa parada, porque, assim, as pessoas, elas têm um temperamento, eu falo sempre para as meninas, né? O temperamento ele foi feito para ser transformado. Transformar as nossas más inclinações em virtudes. Então, a partir do momento que a gente tem consciência disso, aquela pessoa ela vai ser, sim, a sua Maria ideal, o seu José ideal. Então, assim, não delimitem, não coloquem dentro de uma caixa cada temperamento e cada relacionamento entre eles, certo? Isso é muito importante. Até porque existe, se você colocar o sucesso do relacionamento simplesmente nos temperamentos, muito provavelmente irá dar errado. O sucesso do relacionamento está muito mais relacionado à doação de um pelo outro do que o temperamento, se a linguagem do amor é igual. Se não houver doação, não vai dar certo. Você tem que se decidir pelo outro. Então, a partir do momento que você decide pelo outro, você quer amar o outro, você quer mudar. Não mudar, meu Deus, eu preciso mudar quem eu sou, o meu jeito. Não, meu filho, você precisa mudar as suas inclinações mais, os seus defeitos, aquilo que afeta o outro diretamente. Porque o outro quer se sentir amado da mesma forma como nós também queremos se sentir amados. Certo? É isso. Exatamente. Na fonte de tudo isso, na fonte, na verdade, de qualquer comportamento humano está a vontade, tá? Então, é a vontade que caracteriza, na maioria das vezes, tá? É claro que existem também as circunstâncias externas, mas o que sai de você é só a vontade. As suas circunstâncias não podem sair de você, mas a vontade de transformá-las faz, né? Existe uma frase de um psicólogo austríaco chamado Viktor Frankl, né? O criador da logoterapia. Ontem a gente teve aqui na live um logoterapeuta, né, Andrei? Doutor em psicologia e logoterapeuta. E o Viktor Frankl, que é o criador dessa teoria, ele vai dizer: quando a circunstância for boa, você desfruta. Quando a circunstância for ruim, você transforma. E quando a circunstância não puder ser transformada, você se transforma. E o que é que a gente pode tirar disso para o relacionamento? A gente não pode escolher, gente, o tempo todo. Pronto, foi uma pergunta que me fizeram hoje. Eu abri uma caixinha de perguntas no meu Instagram para falar um pouquinho sobre isso, para divulgar essa live de hoje. E me fizeram: não, então peraí, a gente tem que escolher a pessoa pelo temperamento? Jamais. O temperamento vai ser uma tendência inicial da pessoa. Você tem que escolher a pessoa pelas características essenciais, tá? Então, se você é católico, assim como eu, como Bruno, como Paloma, aposto que a primeira coisa que que eles viram no outro foi esse amor a Cristo, esse amor à igreja, tá? Vocês viram. Só depois é que eles foram se atentar a isso do temperamento. Isso acontece em vários relacionamentos que deram muito certo. Em relacionamentos que já deram no altar, em relacionamentos que de santos, inclusive. Eles se atentam a essas coisas menores depois, tá certo? Coisas maiores que a gente tem que se atentar. Agora, o que é que o temperamento pode ajudar? Pode ajudar no processo. Pode ajudar no desenvolvimento. Pode ajudar na conversa que você vai ter. Oi? Sendo um suporte, assim, de ajuda, Exato, de melhora. exato.
ele é um suporte para os seus diálogos, ele é um suporte para situações desconfortáveis, tá certo? Hoje me fizeram uma pergunta aqui no Instagram, e sanguíneo com sanguíneo, quando eles namoram, o que acontece? E aí eu falei, gente, se você quiser... Eu falo brincando, tá? Eu falei brincando. Se você quiser esquecer as contas de casa, se você quiser esquecer o filho na escola, se você quiser esquecer as datas importantes de namoro, exato, aí você namora, aí tá tudo bem. Perfeito. Mas o que acontece? Qual é o movimento do amor? Qual é o movimento do seu coração em direção a outra pessoa? É você entender aquelas coisas, entender que existe a possibilidade dessas dificuldades naquela pessoa e não olhar para aquilo, veja bem, nem perdoando, nem se apaixonando por aquilo. Você olha como uma característica do outro. Você não precisa perdoar uma pessoa, um sanguíneo que esqueceu alguma coisa, um namorado sanguíneo que esqueceu alguma coisa. Só para vocês entenderem, o sanguíneo é um pouco esquecido justamente porque ele é disperso, tá? Você não precisa perdoar essa pessoa. Você não precisa nem ficar com raiva. Tá certo? É uma característica dela. Você não vai ficar com raiva da pessoa, por exemplo, porque ela tem um cabelo curto ou porque ela tem um cabelo longo. Você não vai ficar com raiva do seu namorado porque ele tem barba ou porque ele não tem. Você não vai ficar com raiva do seu namorado por conta do tamanho do pé dele. Tá certo? É uma característica. Você aceita aquilo, coloca pra dentro e ama aquela pessoa daquela forma. Tá? É uma coisa que é dita, né? O nosso Senhor, ele nunca disse compreendei-vos uns aos outros. Ele nunca disse Entender os defeitos. explique logicamente o seu namorado. Não, ele disse ame. Ame acima dessas características. E aí, qual é o seu movimento de volta? Veja bem, aí é que entra o jogo. Aí é que entra a parte legal do relacionamento. Aí é que a gente começa a exercitar direitinho as coisas que a gente tem que fazer. Conhecendo o seu temperamento, se conhecendo enquanto sanguíneo, se conhecendo enquanto colérico, conhecendo o seu namorado, conhecendo as características dele, sejam características que você considere ruins ou considere boas, você passa a fazer um exercício de conhecimento de si. E aí você pergunta, o que em mim, que sou sanguíneo, incomoda a minha namorada que é colérica? Esquece a cobrança que você tem que fazer para aquela pessoa. Se cobra primeiro, né? Como nosso Senhor disse, tira a trave do teu olho primeiro e depois vai lá e ajuda o teu irmão a tirar a trave do olho dele. Pergunte a você, será que a minha dispersão não incomoda muito a minha namorada e eu poderia me esforçar para corrigir isso? Ou o colérico pode dizer, será que eu ser muito direto? Será que eu não gostar de certas coisas, de certas besteiras, entre muitas aspas, que o meu namorado sanguíneo faz? Será que eu não podia deixar ele ser um pouquinho mais disperso? Será que eu tenho que cobrar da minha namorada melancólica que ela se abra todo o tempo, que ela diga tudo da vida dela para mim e forçar isso nela? Não, gente. Você não precisa fazer isso. Tá certo? Você tem que respeitar a forma daquela pessoa ser. Tá bem? E aprender a amá-la. Com o tempo, esse é o símbolo maior da transformação. Essa é a melhor forma de você recuperar ou então de você se sentir amado por aquela pessoa. Eu queria falar uma coisa, Júlia. Eu deixo. Deixa eu só terminar esse raciocínio. Oi? Deixa eu só terminar o raciocínio que eu deixo tu falar. Tá. É rapidinho. Luís de Camões, né, um grande poeta português, ele vai dizer: transforma-se o amador na coisa amada. Deus, por exemplo, que era o amor máximo, que era o ser que mais manifestava amor, veio ao mundo como homem. O que é que eu devo fazer em direção à minha namorada? Eu devo olhar para aquilo, para aquelas características que ela tem, e não fazer igual, mas transformar essa aceitação na minha mente para que eu entenda perfeitamente aquela pessoa e para que eu me adapte a ela de certa forma. Quando isso acontece, o mesmo movimento que aconteceu com o nosso Senhor, né? Nosso Senhor nos amou mais que tudo, com certeza.
mas com certeza ele teve manifestações de amor que voltaram para ele que o deixaram muito feliz. Nós sabemos que quando nós amamos o nosso Senhor, a vontade dele, e o que o deixa realmente feliz, né? Quando é feita a sua vontade, é que nós o amemos de volta. Foi por isso que ele morreu, foi para salvar as nossas almas, foi para nos recuperar. Então, a mesma coisa vai acontecendo no seu namoro, meu filho. A partir do momento onde você ama aquela pessoa, onde você coloca o seu coração de encontro àquela pessoa, e aquela pessoa já decidiu lhe amar também, ela começa a prestar atenção. E ela começa a direcionar para você um amor de volta. E aí vocês chegam na consonância. E aí vocês param de brigar, e aí vocês param de discutir, tá certo? Pode falar, Paloma. Assim, o que eu e o Bruno, a gente conversa muito, né? Partilha muito. É como as pessoas querem mudar, entrar num relacionamento e esperar que o outro mude. E aí, assim, a gente tem que ter a noção de que eu disse o sim, né? Eu falava muito para Bruno, eu fiz, olha, Bruno, eu tô dizendo meu sim, mas eu não espero que você. Ele fala também muito para mim. Eu não espero que você mude. Eu disse o sim, sabendo quem você é, sabendo os defeitos que você tem. E se melhorar, tudo bem. Se não melhorar, tudo bem. Mas, assim, não espere que o outro mude. Não espere ele mudar no relacionamento. Então, você vai se frustrar, entendeu? Então, você tem que dizer o sim quando você conhece a pessoa e vê, eu sou capaz de conviver com essa pessoa, né? Bruno sabe quanto eu sou difícil. E eu acho, assim, que ele foi um herói, né? Porque ele sabia de tudo quando ele me pediu em namoro. Então, ele fazia assim, olha, eu te conheço e eu sei do que eu estou fazendo, né? E ele me falava muito isso e é uma coisa que me marca muito, porque às vezes a gente se frustra em muitos namoros, não tem vontade de renascer, de amar o outro por isso, porque tá esperando uma mudança que nunca vai acontecer. Então, se eu tô vendo que eu não sou capaz de suportar o meu namorado da forma como ele é, talvez esse relacionamento ele tenha que passar por uma retrospectiva, né? Assim, ver o que realmente precisa ser. E uma coisa muito interessante que eu te falo muito é que, tipo assim, e eu falo muito já falei isso pra muitas pessoas, é uma via que ela não é de mão dupla. Por quê? Porque eu conheço os defeitos de Paloma. Eu vou buscá-la, vou buscar ajudá-la a melhorar. Mas eu não devo criar expectativa nenhuma para que ela melhore. Eu não devo fazer o nosso relacionamento depender da melhora dela. Se eu estou namorando com ela, eu devo aceitar os defeitos dela e aprender e saber se eu posso conviver ou não com aquilo, certo? Quando eu pedi namoro, eu conheci os seus defeitos. Então eu não tenho o direito de reclamar de determinadas coisas porque eu já sabia daquilo. E eu decidi viver, eu sabia que eu poderia viver dessa forma. Então primeiro você precisa ver se você pode viver. Aí o que acontece? Eu não devo colocar nosso namoro com uma condição dela melhorar. Mas a gente também não pode querer se aproveitar disso e dizer ela também não pode colocar a condição do relacionamento na minha melhora, certo? Eu não devo querer, eu devo buscar ajudá-la a melhorar, mas eu não devo colocar o nosso relacionamento baseado nisso. Mas eu não posso esperar o mesmo dela. Eu não devo esperar que ela não queira que eu melhore. Mas não, eu devo ter a autocrítica de buscar a todo momento melhorar, certo? Eu não devo depender da melhora dela, mas eu tenho que ter a autocrítica de melhorar. Até porque você não melhora só pelo outro, você melhora por Cristo, né? E aí a gente falava Exatamente. muito. Esse é o ponto, né? Eu já percebi muitos relacionamentos em que as pessoas elas vivem, elas namoram um namorado idealizado, certo? Então, tipo assim, elas acabam tendo muitos problemas por causa de um defeito específico ou por causa de uma coisa. E aí elas ficam a todo momento namorando, esperando que o outro melhore. E aí o namoro sempre se frustra. Porque ela não espera o namorado dela. Ela espera uma idealização do namorado. Um namorado em que ela idealiza determinadas qualidades que a pessoa não tem. E ela não aprende a conviver e aceitar os defeitos do outro. Por isso é tão importante, assim, a amizade, né? O conhecer o outro, o gastar tempo mesmo, assim, conhecendo o outro, assim, como foi importante. Nas ligações que Bruno fazia para mim, a gente rezava o texto, depois de rezar o texto, a gente brincava de responder perguntas, né? Foi E as muito perguntas mais importante. aleatórias de todas.
Tipo, porque existem mínimas coisas que, assim, talvez de primeira não irrite. Mas com o passar do tempo, aquilo vai irritar. Eu tava vendo um vídeo hoje de um humorista e era a mulher dele criticando ele a todo momento. Teve uma crítica que era assim, ele tava respirando e a menina, você tá respirando muito ruim, não sei o quê. Então, assim, com pequenas coisas, assim, com o passar do tempo, com a convivência, vai irritando. Então, gastem tempo conhecendo o outro. Isso fará com que seu futuro casamento seja um sucesso ou não. Porque muitas vezes o que a gente mais escuta é: meu Deus, eu não conhecia ele. Depois que a gente casou, ele mudou, não conheço, não é a mesma pessoa. Mas talvez porque na fase de você conhecer a pessoa com quem você casou, você não gastou esse tempo, né? Então, gastemos bem o nosso tempo. O namoro é para isso. O namoro é para se preparar para o matrimônio. E a gente tem que aceitar que o namoro vai acabar. O namoro é para acabar. Seja no altar, seja por circunstâncias da vida, mas o namoro é para acabar. Então, assim, essa fase é de conhecimento, é para você gastar o seu tempo ligando para o outro, fazendo perguntas, tendo um autoconhecimento, partilhando. Então, assim, eu acho muito, muito legal que um dos pilares do nosso namoro é a partilha. Então, assim, você vai conhecer muito o outro na partilha, você vai ajudar o outro na partilha. Então, é muito importante isso para um relacionamento. E E pode continuar. pode falar. E o nosso namoro ele surgiu de uma amizade, né? Eram melhores amigos. E só para terminar isso, eu lembro de uma coisa, de uma frase que eu vi uma vez, que era o seguinte: no namoro, vocês dois estão muito mais próximos de uma amizade, de dois amigos, do que de dois esposos. Então, no namoro, vocês têm que estar muito mais preocupados em viver coisas que são parecidas com a amizade do que viver coisas que são parecidas com o que casados vivem. Então, vocês devem ser amigos, devem se conhecer, entendeu? Toda a parte do casamento, toda a parte que é preparada para o matrimônio, aquilo ali está muito mais distante, entendeu? Então, não tem necessidade nenhuma de buscar viver isso. Vocês estão muito mais próximos. Estão entre uma amizade e um matrimônio, mas muito mais próximos da amizade do que do matrimônio, né? Para os namorados, né? Exatamente. E é justamente essa questão, né, do se conhecer ao todo o tempo. E aí a gente vai entrar no grande ponto, na grande curiosidade, nas dúvidas, né, que a gente recebe. Depois abre a caixinha. Gente, ô Rafael, e se eu for melancólico e for namorar com o sanguíneo? A gente é muito oposto, Rafael. Mas será que os opostos se atraem? Mas será que não? Será que a gente combina? Gente, vamos lá então, vamos lá, tá certo? Primeiro ponto, que a gente já falou aqui várias vezes. Não escolha o seu namorado, sua namorada pelo relacionamento, pelo temperamento. Não escolham. Certo? Escolham por coisas maiores. Escolha pela fé, escolha porque... enfim, uma série de coisas, tá? Você sabe muito bem escolher, né? Mas e quando escolhe? E depois da escolha? Depois que está nesse processo de conhecimento, depois que Bruno conhece Paloma, depois que Paloma conhece Bruno, onde é que a gente entra? A gente entra justamente nessa parte, né? Dificuldades. De descobrir o outro, nessas dificuldades, nessa aceitação do erro do próximo e das características do próximo também. Então a gente vai dar alguns exemplos aqui para vocês, tá certo? Uns poucos exemplos. Vamos lá. Vou pedir para o meu assistente técnico, então, Matheus, diz aí 2 temperamentos agora. Sanguíneo e fleumático. Sanguíneo e fleumático. Como se constrói uma relação entre o sanguíneo e fleumático? Como é que essas pessoas se comportam numa relação? Como é que como é que os dois devem lidar com isso? Tá certo? Então vamos lá. O sanguíneo, gente, como eu já falei várias vezes, sanguíneo ama falar de sanguíneo. É aquela pessoa que é aquela pessoa que se expande, é aquela pessoa que se manifesta, tá certo? E que tá ali sempre na superfície das coisas. Sempre não, né? O sanguíneo educado, ele vai saber se concentrar, ele vai saber se educar. O fleumático, por outro lado, ele também é uma pessoa que está ali sempre na superfície. A diferença é que o sanguíneo ele se movimenta sozinho. Então, o sanguíneo é aquela pessoa elétrica. O irmão de Bruno. A gente chega na casa do irmão de Bruno e Davi tá andando para todo lado, pulando para todo lado, fala com todo mundo, eu amo todo mundo. A gente já vê que Davi é uma manifestação de uma pessoa sanguínea. Sanguíneo.
Enquanto o fleumático, ele é mais tranquilo, sabe? Então, se você vai falar com o fleumático, se você dá uma notícia para o fleumático, ele vai reagir de uma forma, talvez, que o sanguíneo não reage. Tá entendendo? Quando a pessoa vem me dar uma notícia, a primeira coisa que eu faço é, nossa, que novidade fantástica e tal. O fleumático, ele vai, bacana, legal. E simplesmente aquilo some da vida dele. Então, vamos lá. Se, por exemplo, vamos lá, vamos ao Dia dos Namorados como exemplo, tá? Então, se tem um presente magnífico, tá? Vamos supor que o sanguíneo ele está preparando uma surpresa para o seu namorado ou para sua namorada. E ele prepara todo um presente fantástico que ele sabe que vai deixar o namorado extremamente surpreso e eufórico e etc. E aí ele leva esse sanguíneo até lá, ele leva esse presente até o namorado, e o namorado reage, bacana, meu amor, se arruma, a gente vai jantar. Arruma que a gente vai fazer isso ou aquilo, tal. Muito bom meu presente. Não vou tirar da embalagem agora, tá? Eu vou deixar ele aqui em cima, vou deixar ele aqui no carro. Aí o sanguíneo fica, nossa, ele nem gostou do meu presente, né? Porque eu preparei com tanto carinho. Então essa dica que eu vou dar é uma dica para os fleumáticos, tá certo? Aceitem sempre a manifestação dessa outra pessoa, da outra pessoa com quem vocês se relacionam. Você já tem essa facilidade de receber aquilo com calma. Então receba e se manifeste de alguma forma. Abra o presente. Se foi um melancólico que te deu esse presente, ele está planejando desde de agosto, tá entendendo? Agosto vem depois, meu Deus. Ele está planejando desde... se for melancólico, ele está planejando desde agosto do ano anterior. Desde março. Consigo ainda, e ele já pensava, o que é que eu vou dar ao meu namorado no Dia dos dia? namorados. Tá entendendo? Então se manifeste ao receber aquele presente. Se for um colérico, ele provavelmente acha que o seu presente vai mudar a vida dele. Então diga, nossa, muito bom, meu amor, obrigado e tal. E se for um sanguíneo, é que você se manifesta com alegria mesmo, tá? Muito obrigada, eu amei o presente, nossa, não sei o quê. Exatamente. Respeita essa manifestação dessa pessoa, tá certo? Numa briga, por exemplo, gente, o melancólico ele vai guardar um pouquinho mais aquilo. Ele vai ficar com aquilo por mais tempo, ele vai querer discutir um pouco mais, ele vai querer chegar numa solução melhor trabalhada, tá certo? Um sanguíneo, não. Ou um colérico, talvez o colérico queira resolver no instante, talvez o colérico, ele acredita que não precisa de diálogo. Gente, todo relacionamento, independentemente do temperamento, ele precisa de diálogo. Então, alguém que é colérico, ele não pode achar, por exemplo, que vai resolver um problema dos dois de uma forma extremamente rápida. Não vai, as soluções não vêm do nada assim. Tá certo? Algumas soluções, mesmo que elas venham do nada, elas se apresentam de formas diferentes para as pessoas. Então, mantenham esse diálogo. Se você não sabe qual é o seu temperamento, mesmo assim, mantenha esse diálogo no seu relacionamento. Não queira, se tem alguma coisa incomodando a sua namorada, incomodando o seu namorado, não queira resolver de uma hora para outra. Chama, conversa, tá? Gente, vocês são melhores amigos. Vocês têm que aprender a se relacionar com essas características. São características para o resto das suas vidas. Então, no altar, até que a morte os separe, essas características vão existir, tá certo? A forma como você se manifesta no relacionamento. Então, isso vai importar bastante, tá certo? Mas então, um fleumático e um melancólico. Quais são as dificuldades que essas pessoas enfrentam? Talvez essas pessoas enfrentem a dificuldade de se manifestar. Então, vocês têm que se educar o tempo todo. Eduquem os seus temperamentos. Eu estava até conversando com... E assim, Pode falar. o melancólico, ele tem uma facilidade muito grande de criticar. Então, Exato. você namorar você melancólico precisa entender que nem tudo precisa ser a base de críticas. E que as críticas, por exemplo, ferem muito o sanguíneo. Né? Não é a forma que o sanguíneo vai reagir. Então, os melancólicos, eles guardam para si, eles não querem falar, mas eles criticam muito, né? E é muito difícil conviver com críticas. Uhum. Exato. E tanto o melancólico quanto o colérico, como são pessoas que marcam,
eles tendem a fazer essas críticas, né? Nem sempre a pessoa que está com você precisa de crítica, tá? Às vezes a pessoa precisa... Em todas as vezes a pessoa precisa é que você a ame e que você não seja um reclamão, tá certo? Esse é o segredo, eu acho, de todos os relacionamentos. Não reclame, não encha o saco sempre daquela pessoa que está ali do seu lado, tá certo? A ame, a compreenda, tá certo? Identifique as características temperamentais dessa pessoa e se eduque também. Porque, por exemplo, era como um amigo meu dizia, né? Eu acho que é no livro, eu não li o temperamento que Deus me deu, mas eu acho que é nesse livro que fala que quando existe uma junção entre dois sanguíneos, um dos dois tem que se ordenar, porque senão as coisas vão pro espaço. Geralmente, sim, tem que ser Né? assim. E isso acontece em todos os relacionamentos, tá? Vocês têm que se educar em qualquer fase da sua vida, em qualquer relacionamento, em qualquer fase do relacionamento. Você tem que aprender a conviver com as suas coisas e fazer com que o outro conviva com as coisas dele também, que se eduque. E combater esses vícios que fazem vocês se confrontarem, tá? Não pode haver confronto, gente, principalmente sobre isso. Se houvesse, vocês verem que não dá mesmo, então vão pro diálogo, tá? O diálogo sempre resolve tudo. E aí vocês tiram aí no diálogo a prova sobre a afirmação de Santo Tomás, tá certo? Vocês odeiam as mesmas coisas e vocês amam as mesmas coisas também? No dia a dia vocês também fazem isso? E quando isso não acontece? Vocês estão dispostos a abrir mão, por exemplo, sanguíneo, você está disposto a abrir mão dessa sua dispersão, dessa sua bobeira, para focar um pouco mais nas coisas que a sua namorada colérica pede? Melancólico, você está disposto a se abrir mais, porque às vezes você quer se fechar e tal, e não quer falar alguma coisa, você está disposto a se abrir, a abrir o seu coração para seu namorado sanguíneo? Fleumático, está disposto a se mexer, está disposto a ter uma atitude mais forte que o relacionamento pede? Se você estiver disposto a fazer isso, continue. Mas se você não tiver, aí veja bem, porque você precisa se educar. Tá certo? E duas pessoas que não estão educadas caminhando juntas, principalmente quando não estão educadas no temperamento, pode levar, inclusive, a coisas e a pecados muito sérios. Seja o pecado da luxúria, seja o pecado da avareza, tá certo? Principalmente com o outro, você acha que tem aquela outra pessoa toda para si. Se você não perceber algumas questões do seu temperamento aí, vai ficar uma coisa mais séria, vai ficar uma coisa mais complicada de se resolver, tá certo? E lembre-se sempre, principalmente aos solteiros, como escolher, vou escolher por qual temperamento. Vai se educando, cara, vai se educando. Vai se entendendo. Sabe onde é que você tem que procurar uma mulher? Sabe onde é que você tem que procurar um homem, um namorado? No coração de Cristo. É lá, tá certo? E lá pode ter certeza, lá tem pessoas que querem educar os seus temperamentos. Lá tem pessoas que pode ser o que for, o sanguíneo que for, o sanguíneo que mais se manifesta no mundo. Se você achar nessa pessoa um porto de amor, porque você vai encontrar em Cristo, o coração dessa pessoa já está profundamente escondido em Cristo, você vai encontrar uma pessoa ali que vai querer lhe amar, que vai querer se adaptar por você. Assim como você também tem que adaptar esse temperamento a outra pessoa. Tá certo? Nós devemos buscar virtudes, né? Não prazeres, não perfeição, né? A gente deve procurar virtudes, e que é muito importante, né? Então, assim, eu tenho certeza que a primeira coisa que Bruno me viu em mim não foi um rosto bonito, né? Acho que ele olhou para mim como uma pessoa que busca a Deus acima de tudo. Eu acho isso muito importante. É exatamente isso que o Júlio estava dizendo, né? Quando o amor que o namorado tem pela namorada surge dele, aquilo ali é uma coisa finita, é uma coisa cheia de defeitos e de fraquezas. Mas quando o amor que o namorado tem pela namorada surge do amor que ele tem por Cristo,
aquilo ali sim vai poder se tornar um namoro santo e um matrimônio santo, né? É isso. Acho Tá que a gente certo. pode abrir os comentários, Vamos abrir os né? comentários agora. As Vamos ver se perguntas. vocês têm algumas Dúvida? perguntas, tá? Se vocês quiserem sugerir outra coisa e tal, ou dar exemplos, vocês podem até usar, caso alguém não queira ser lido, vocês podem usar a perguntinha, tá? Sanguíneo e melancólico. Eu já respondi sanguíneo e melancólico? Não lembro. Já, Já. tinha acabado de Já, responder. né? Foi Samara Tá. que perguntou. O melancólico ele tende muito à crítica e o sanguíneo ele não sabe aceitar isso. Então, vocês devem se educar para tanto receber a crítica como também para dar a crítica, né? Não precisa. Os temperamentos, por serem muito distintos, podem atrapalhar um relacionamento. Bem, é o que a gente estava dizendo, né? Os temperamentos, mesmo os temperamentos iguais, eles ainda vão causar vão causar diferenças entre os dois relacionamentos, né? Então, o que é mais importante é necessária a doação, né? A gente o pessoal está aí perguntando muito de cada temperamento, né? São muitas combinações, então acaba que fica muito difícil a gente falar sobre cada uma. São Um 14 exemplo sobre o que o Bruno está falando, 10 combinações. um exemplo sobre o que o Bruno está falando é o seguinte. Imagina a situação onde tem dois fleumáticos ali, tá? Eles estão namorando. Eles são dois fleumáticos que não se educaram na vida, tá certo? E eles namoram, tá? Algum deles tem que se educar para se mover. Senão, por exemplo, determinadas coisas do relacionamento não vão para frente. Se você é um fleumático, por exemplo, um homem fleumático, vou falar só para os homens agora, tá? Se você é um fleumático, por exemplo, e tá ali com a sua namorada, e você não tem uma profissão, tá? Você tem uma vocação ao matrimônio, você quer ali ter 10, 12 filhos, você não tem uma profissão, e você não levanta a bunda da cadeira para ir trabalhar, para ir se esforçar, para fazer um curso diferente, para se especializar em alguma área, aí, em alguns momentos você vai se dar muito bem com a sua namorada, porque ela reage a tantas coisas quanto você. Mas quando uma outra coisa impulsionar ela, quando ela estiver procurando uma segurança para quando vocês forem casar, por exemplo, e aí, como é que você vai fazer? Você tem uma segurança para passar para aquela pessoa? Tá entendendo? É assim como dois sanguíneos. Você tá ali e tal, não sei o quê, e é só dispersão, e é só brincadeira e tal. E quando uma coisa mais séria acontecer? Você tem uma educação para parar com a sua namorada e acalmar um pouco a situação, a dizer, não, amor, olha, é o seguinte, vamos fazer isso aqui, vamos nessa direção aqui, tá certo? A gente tá muito disperso, tá bem? Então... Estão perguntando muito onde descobriu seu temperamento e como se conhecer, né? Tem o livro que Paulo leu, O Temperamento que Deus lhe deu. O curso de Paulo Ricardo. E fora isso, você vai achar alguns pequenos artigos falando um pouco de cada temperamento, né? O ideal é que você se aprofunde mais para ter certeza. Mas o próprio Padre Paulo Ricardo tem alguns artigos com textos um pouco curtos, enfim, você pode procurar. Estude a teoria. Eu comecei a seguir muito psicólogos, né? Rebeca Taide me ajudou muito. Ela tem IGTVs sobre cada temperamento. E também, assim, você deve conhecer a sua história, né? Porque muitas vezes a gente pega um temperamento de outro, então vê o que você era, como você reagia naturalmente na sua infância. O livro que eu li foi esse. Ele é um casal católico, então ele vai abranger tanto o relacionamento entre cônjuges, como também entre pai e filho. Por exemplo, um pai colérico com um filho fleumático, como é que vai ser essa mistura, como é que vai ser essa relação. E também ele abrange muito a espiritualidade de cada temperamento, o que, assim, para mim foi fantástico. Deixa eu só responder essa pergunta de Samara, na verdade, essa sugestão de Samara. Tem um teste do Dr. Ítalo, tá? O Dr. Ítalo Marcílio é um psiquiatra, tá? Do Rio de Janeiro. Ele tem um teste num livro dele, que é Os 4 Temperamentos na Educação dos Filhos. Só que o próprio Dr. Ítalo falou que ele não usou uma técnica psicológica precisa, tá? Uma técnica psiquiátrica precisa. Você pode fazer o teste e pode dar completamente errado. Então, eu não recomendo que vocês irem a esse teste. Eu recomendo vocês irem aos livros. Comprem, esse livro se vocês aqui quiserem também saber. tem o teste. Esse aí tem, né? Pronto. Se desatenham de testes, tá? Procurem esse livro e aprendam a teoria.
procurem o livro do Dr. Ítalo e se atenham à teoria, mas se investiguem com sinceridade. É muito mais importante. Vocês se investigam com sinceridade. A técnica psiquiátrica para descobrir qual é o seu temperamento é estudo da teoria e sinceridade de coração. Tá certo? O Gão perguntou ali em cima como se sabe geralmente qual o temperamento que geralmente combina com a outra pessoa. Então, Gão, não tem essa combinação, tá? O que combina é o amor. Todas as combinações vão haver vantagens e desvantagens, né? Então, por exemplo, dois colegas vão ser duas pessoas totalmente assim práticas, bem resolvidas, que vão querer, sabe, que vão querer agir, mas aí elas também vão ter problemas de, por exemplo, serem muito explosivos, enfim. Cada combinação vai ter vantagens e desvantagens. Não é a combinação que o relacionamento dá certo. E dois coléricos juntos, eles tendem a não dar bola para o romantismo, né? E também a brigas. Quando os dois brigam, o perdão ali é difícil de ser dado também. E é difícil do outro conseguir falar o que tem na profundeza do seu coração. Então, assim, dois coléricos juntos também é complicado, gente. Cada temperamento tem sua dificuldade, como o Bruno falou. Pessoal, só um adendo. Se vocês quiserem também perguntar sobre as linguagens do amor, podem perguntar. E outra coisa, as linguagens do amor é uma coisa muito mais fácil de ser descoberta, né? No nosso e-book, a gente vai disponibilizar um questionário sobre um questionário para você responder e para que você possa entender melhor qual a sua linguagem do amor, se você tem alguma dúvida, certo? Então, também fiquem de olho nessas coisas. Sobre temperamento, eu fui informado aqui pela nossa equipe técnica que a live que a gente fez não tá mais no IGTV, tá certo? Mas ela vai ser subida para o YouTube. Então, a live que a gente fez na quarta-feira passada, que eu expus todos os temperamentos, expus algumas características, vão estar lá, tá certo? Vão dar uma clareza maior a vocês. Então, a gente tem conteúdo sobre isso. Provavelmente não é promessa, tá? Não vou prometer, não tô batendo martelo. Mas talvez a gente tenha aí um retiro no futuro sobre o autoconhecimento. Então, vou dar um exemplo para vocês sobre isso. Quando eu comecei a investigar os temperamentos, eu achei que eu era melancólico. Tá? No início dos meus estudos, eu achei que eu era melancólico. Igual. Eu tive que ler muito livro, fazer muito curso, ter muita consulta pessoal com profissionais qualificados da área para entender qual era o meu temperamento. Tá certo? Então, talvez você vai se confundir no meio disso aí. Tá certo? Então, a gente talvez tenha aí alguma coisa para ajudar vocês melhor a falar isso. Então, fiquem conosco, sigam, acompanhem os nossos retiros, que com certeza autoconhecimento é uma das coisas que a gente vai falar. É a live de ontem? Não, Neto, não é a live de ontem. É a live da semana passada. E a live de ontem? Ah, e a live de ontem? Ah, beleza. Você vai ver, Neto. Acompanha aí, segue. Isso aí, que aí é surpresa, cara. Aí não tem como eu revelar o jogo todo. Duas perguntas. Pedro Paulo pediu para repetir as linguagens do amor. São Já 5. escreveram. Já escreveram para ele, eu não vi não. Tá bom. Escreveram para E Viviane perguntou: é normal mudar a linguagem do amor de um relacionamento para o outro? Não. Não é normal. É a forma como você se sente amado, né? Então, independente da pessoa que está ao seu lado, é a forma como você vai se sentir, como você vai gostar que a outra pessoa demonstre amor por você, né? Então, não é normal que você mude de um relacionamento para o outro. Não é uma coisa que depende. Talvez pode ser que você não gostava tanto do outro e aí a forma como ele demonstrava a sua linguagem do amor não te atraía. Então isso é muito normal. Por exemplo, toque físico. Você está em um antigo relacionamento, a pessoa vai fazer algum toque físico com você, você não quer, você quer distância dele, porque talvez o amor ali não existia. E aqui, dando um aviso assim bem incrível para vocês, né? A gente vai ter no nosso YouTube meu Deus, fugiu. Um vídeo sobre as 5 linguagens do amor, certo? Fugiu o nome. Paloma, não. Enfim, pessoal, vocês têm mais alguma dúvida? Se tiverem, mandem aqui. Só um adendo, tá? Sobre todas essas teorias. É normal no início a gente achar que tem tudo, tá? É normal no início a gente achar que tem tudo. Isso é fruto de duas coisas, tá certo? Isso é fruto do nosso pouco conhecimento da teoria em si. Então essas coisas que a gente tá falando não são coisinhas simples que a gente vai descobrir a profundidade da teoria do nada, tá? A gente viu, existe um livro sobre isso, existe uma série de estudos psicológicos sobre isso, vários laudos psiquiátricos sobre a linguagem do amor, tá?
Assim como existe toda uma filosofia que passa por São Tomás de Aquino sobre os temperamentos. Então, eu recomendo que vocês acompanhem o material. Nosso material vai sair. Fiquem tranquilos. Tá incrível, nosso material tá incrível. E se conheçam também, tá? Sinceridade de coração, gente. Dona Kiara perguntou assim, ó. Conforme vamos amadurecendo, podemos mudar a forma que nos sentimos amados? Assim, não. A sua linguagem, ela vai ser sua para sempre. Mas o que é que pode acontecer? Talvez a linguagem da pessoa com quem você conviva também te desperte um olhar para o amor. Então, vamos dar um exemplo. A linguagem do amor, com o tempo, você tem filhos, certo? E a sua linguagem do amor é presentes. Mas com o passar do tempo, você vai tendo uma necessidade de dar atenção ao seu filho e de dar atenção ao seu trabalho, de dar atenção à casa. E aí você vai se sentir amada quando seu esposo for buscar seus filhos na escola. Porque para aquela realidade é um ato de amor também. Então, assim, você vai também conseguindo com o tempo, acumulando adquirindo também essas linguagens do amor, certo? Mas a sua linguagem do amor primária não muda. Uhum. Exatamente. Gente, 47 minutos de live, tá? A gente vai, então, ficando por aqui. Alguns avisos para vocês. Permaneçam por aqui, tá? Amanhã a gente tem mais um dia de retiro. Então, a gente vai ter Felipe Viana, da Casa Monsenhor Catão, tá? Incrível. Incrível. O Felipe é fantástico, gente. Vocês precisam ver ele falando aqui amanhã. E Maria Catarina, também membro da Missão Lançai Azeite, tá? Qual é o tema da live? O que é necessário em um namoro para ter um casamento santo, tá certo? Então, é o objetivo de todo mundo aqui chegar onde Felipe chegou. Um casamento que luta pela santidade, tá certo? Então, a todos os vocacionados, pelo menos, ao matrimônio, né? Então, acompanhem. Vão ter outras surpresas, então vamos lá. Podcast no Spotify, tá também indo pro YouTube. A nossa música saiu. A nossa música tá linda, 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 linda. Sério, Nossa, eu não sei o que dizer daquela música. Eu escutei umas 10 vezes já, eu escuto todo dia. Tá linda. Solteiros escutem também, por favor. E amanhã tá também vai ter o nosso sorteio, né, do box da minha biblioteca. Amanhã também vai ter o nosso sorteio do box da minha biblioteca católica. Exato, box da minha biblioteca católica. Não sei se vocês viram. Eu tenho uma linha, não vou pegar porque, enfim, vai custar muito tempo. Mas o box está fantástico, fantástico. Santos Casados, um livro de... Esqueci o santo que faz o livro, mas também tá maravilhoso, tá certo? O que mais tem amanhã? Spotify... Podcasts. O e-book também vai ser disponibilizado. O e-book vai sair amanhã, tá certo? O e-book com muita coisa, com muito conteúdo do que a gente falou aqui vai sair amanhã. Um e-book para vocês baixarem, tá certo? Quem tá inscrito. Tá tempo de se Tudo que a gente falou, Tá tudo que as lives Se você não tá inscrito, sério, ó o livro aqui, ó. Maravilhoso. Nosso Ganhe. produtor foi buscar. No entanto, o e-book todo mundo vai ganhar, tá certo? Se você não tá inscrito, preste atenção. Se você não tá inscrito, você não ganha o e-book. Dá tempo de se inscrever, é grátis. Vai lá, preenche os teus dados e a gente já envia o e-book para você, tá certo? Para você baixar, se aprofundar no que a gente falou, ter um resumo do que foi falado em cada live. Tá? Então, é isso. Deus os abençoe. Vamos rezar uma oração. Vamos rezar? A live, né? Vamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Mãe, nós te pedimos para que tudo que foi plantado em nossos corações agora possa trazer frutos para a maior honra e glória do vosso amadíssimo Filho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santa Tchau, Giana, gente. rogai por nós. Tchau, Paloma. Tchau, muito obrigada. Que Deus abençoe, viu? Qualquer Tô pergunta. mandando de volta para casa, viu? Ele vai chegar seguro e alimentado, se Deus quiser. Amém. Amém. Tchau. Tchau. Tchau.